Um conjunto é infinito quando não é finito, naturalmente. Isso significa que é impossível construir uma correspondência biunívoca desse tipo, isto é, que associe os elementos de X a um subconjunto de N da forma 1, 2, N. O exemplo mais simples de conjunto infinito que a gente pode dar é o próprio conjunto dos números naturais. E nós conseguimos demonstrar de fato que esse conjunto é um conjunto infinito. Para fazer isso, nós fazemos uma demonstração por contradição, por absurdo. Como? Ora, suponhamos que esse conjunto fosse finito. Se N fosse finito, então seria possível construir alguma correspondência biunívoca entre um subconjunto da forma IN e o próprio N. Então, essa correspondência faria com que existisse um número natural associado ao 1, outro número natural associado ao 2, outro associado ao N, que a gente está representando por f de 1, f de 2, f de n, que esgotaria o conjunto dos números naturais. Mas é fácil mostrar que isso não pode ocorrer. Por exemplo, se nós consideramos a soma de todos esses elementos que estão associados a 1, a 2 e a n, esse número k correspondente a essa soma, obrigatoriamente, ele vai ser maior. Então, esse k que está aqui, obrigatoriamente, é maior do que cada um desses valores f de 1, f de 2, f de n. Logo, não existe nenhum elemento em n tal que f de x igual a k, porque os elementos de n são associados a f de 1, f de 2 e f de n, mas o k é maior do que todos esses. Então, na nossa tentativa de criar uma correspondência biunívoca entre o subconjunto IN e N, fracassou. A conclusão é que não é possível criar essa correspondência biunívoca e, portanto, o conjunto N dos naturais é um conjunto infinito. Quando a gente trabalha com conjuntos infinitos, não faz sentido determinar o seu número de elementos, simplesmente é infinito, mas faz sentido a gente comparar dois conjuntos infinitos. Nós dizemos que dois conjuntos infinitos têm a mesma cardinalidade quando é possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre esses dois conjuntos. E aí a gente tem algumas coisas surpreendentes. Por exemplo, se nós consideramos o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números pares, então nós estamos diante de um conjunto 1, 2, 3, 4, 5, etc., e um subconjunto dele formado apenas pelos números pares. No entanto, de acordo com a nossa definição, esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade porque essa expressão 2n define uma bijeção de n em p. Essa correspondência que está aqui. O 1 eu associo ao 2, o 2 ao 4, o 3 ao 6 e assim por diante. Ou seja, quando se trabalha com conjuntos infinitos, é perfeitamente possível que um conjunto seja um subconjunto próprio de outro, mas eles tenham a mesma cardinalidade. Isso é uma impossibilidade no caso de conjuntos finitos. Então, o que nós fizemos aqui foi observar que a função f de n igual a 2n é uma bijeção de n em p, e por isso eles têm a mesma cardinalidade. Um exemplo que talvez seja ainda mais estranho à primeira vista, é quando a gente compara a cardinalidade dos conjuntos n e n vezes n. Então, o que nós estamos comparando aqui é o seguinte:
conjunto N é o conjunto formado pelos pontos discretos aqui do eixo X. Enquanto o conjunto N vezes N, tá, é esse conjunto aqui formado por todos esses pares de pontos obtidos tomando projeções inteiras em cada um dos eixos. Então, é claro que esse conjunto aqui, à primeira vista, né, parece muito mais numeroso do que esse que está aqui. No entanto, eles têm a mesma cardinalidade, porque nós podemos colocar estes elementos desse conjunto numa fila de tal maneira a estabelecer uma correspondência com o conjunto dos números naturais. Então, uma maneira de fazer isso, tá, é a seguinte: vou fazer aqui uma outra figura para ficar mais claro. Então, aqui está a grade desses pontos obtidos em N vezes N. Então, há muitas formas de fazer isso, há uma infinidade de formas de fazer isso, mas uma delas é a seguinte, tá, é a gente associar este elemento aqui ao número 1. Então, nós estamos estabelecendo essa correspondência aqui. Tá? E aí contar sempre pelas diagonais, organizar a contagem desse modo aqui. Ó. Então, esse eu vou associar ao 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6. Agora, nessa diagonal, esse é o 7, ao 8, ao 9, ao 10 e assim por diante. Então, esse processo permite que a cada elemento de N vezes N eu associe um número natural e assim, embora N vezes N à primeira vista possa parecer que é um conjunto muito maior do que N, na verdade eles têm a mesma cardinalidade.